Na escuridão daquela noite em Jerusalém, o destino do mundo parecia suspenso. Jesus, o Mestre amado, havia sido preso no jardim do Getsêmani. Seus discípulos, tomados pelo medo, se dispersaram como folhas ao vento. Todos, exceto um. Pedro, o pescador impulsivo e de coração ardente, não conseguiu abandonar seu mestre por completo. Ele o seguiu, mas de longe, com o coração batendo descompassado entre a lealdade e o pavor, tentando desesperadamente entender o que aconteceria com Jesus, enquanto Jesus enfrentava um julgamento injusto. Pedro se infiltrou no pátio da casa do sumo sacerdote, um lugar perigoso, repleto de guardas e hostilidade. A madrugada era fria, e ele se aproximou de uma fogueira para se aquecer, misturando-se à multidão anônima. As chamas dançavam, projetando sombras que pareciam espelhar o tumulto em sua alma. Ele tremia, e não era apenas por causa do frio, era o medo. Um medo paralisante que ele nunca havia sentido antes. De repente, a luz da fogueira iluminou seu rosto, e uma serva o encarou com olhos curiosos. Sua voz cortou o murmúrio da noite. Você também estava com Jesus, o Galileu! O mundo de Pedro parou! O ar fugiu de seus pulmões. Todas as suas promessas de lealdade, feitas poucas horas antes, evaporaram-se diante da ameaça. Com a voz trêmula, ele respondeu: Mulher, eu não sei do que você está falando. A primeira negação, uma mentira nascida do pânico. Pedro tentou se afastar, buscando a segurança das sombras, mas era tarde demais. Outra pessoa o apontou e declarou com convicção: este homem também estava com ele. A pressão aumentou. O nó em sua garganta apertou. Desta vez, sua negação foi mais firme, mais desesperada. Homem, eu juro que não o conheço. A segunda negação. A mentira agora vinha acompanhada de um juramento, um esforço para tornar a falsidade em verdade. O tempo se arrastava. Cada minuto, uma eternidade de angústia. Pedro sentia os olhares sobre si, a suspeita crescendo. Então, um terceiro acusador, talvez um parente do homem cuja orelha Pedro havia cortado no jardim, insistiu com uma certeza irrefutável. Com certeza você é um deles. Seu jeito de falar, seu sotaque da Galileia te denuncia. O cerco se fechou, não havia mais para onde correr. O pânico tomou conta de Pedro de forma avassaladora. Ele não era mais o discípulo corajoso. Era um homem aterrorizado, lutando pela própria vida. Em um ato de desespero final, ele começou a praguejar, a invocar maldições sobre si mesmo para provar sua mentira. Com a voz rouca de pavor, ele gritou: Eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. A terceira e mais veemente negação. E naquele exato instante, rompendo o silêncio tenso da madrugada, o som agudo de um galo cantou. O canto do galo foi como um trovão na alma de Pedro. Imediatamente ele se lembrou das palavras proféticas de Jesus, ditas na última ceia: Em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Naquele momento, tudo fez um sentido terrível. Enquanto a onda de choque o atingia, Pedro levantou os olhos. Do outro lado do pátio, Jesus estava sendo conduzido pelos guardas. Por um breve e eterno segundo, seus olhares se cruzaram. Pedro esperava ver raiva, decepção, acusação nos olhos de seu mestre. Mas o que ele viu o quebrou por dentro. Jesus, mesmo ferido e humilhado, olhou para ele não com condenação, mas com uma compaixão infinita. Um olhar de dor e de amor que penetrou até o fundo do seu ser. Aquele olhar foi mais do que Pedro podia suportar. Ele tropeçou para fora do pátio, cego pelas lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Ele correu para a solidão da noite e chorou. Chorou amargamente, um choro de dor, de vergonha, de coração partido. Ele havia falhado da pior maneira possível. Havia negado o amigo, o mestre, o salvador que ele jurara proteger com a própria vida. Naquele momento, Pedro estava no fundo do poço. Mas é exatamente nesse lugar de quebrantamento total que a semente da verdadeira restauração começa a brotar. A história de Pedro, no entanto, não termina em lágrimas e desespero. Lange diz: após sua ressurreição, Jesus fez questão de procurar aquele que o havia negado. À beira do mar da Galileia, o mesmo lugar onde o chamou pela primeira vez, Jesus o encontrou. E ali, com a mesma paciência e amor, ele fez uma pergunta a Pedro, não uma, mas 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? Cada pergunta era como um bálsamo curativo para cada uma das negações. A cada resposta afirmativa de Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus não apenas perdoava, mas restaurava sua identidade e sua vocação. Apacenta as minhas ovelhas, disse ele. O homem que falhou por medo foi o mesmo a quem Jesus confiou o cuidado de seu rebanho. Essa história poderosa é um espelho para cada um de nós. Quantas vezes, por medo, vergonha ou fraqueza,
Nós também negamos Jesus com nossas atitudes ou nosso silêncio. Quantas vezes falhamos em viver à altura do chamado que recebemos? A história de Pedro nos ensina que nossas falhas não definem nosso fim. O choro amargo do arrependimento é o primeiro passo para encontrar a graça abundante de Deus. A queda de Pedro nos mostra que até os mais fortes podem tropeçar, mas o amor restaurador de Cristo nos mostra que não há queda da qual Ele não possa nos levantar. Ele não nos encontra com acusação, mas com um olhar de compaixão e uma pergunta simples: você me ama? E nossa resposta sincera é tudo o que Ele precisa para transformar nossa falha em um testemunho de seu perdão e poder. Mesmo quando falhamos, a graça de Deus é maior, e Ele nunca jamais desiste de nós. Obrigado por ter assistido e refletido conosco sobre essa passagem tão profunda. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir sobre o perdão e a restauração de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que fortalecem a nossa fé. Que a graça de Deus esteja com você.